E em 2014, no governo da Dilma, esse país conseguiu sair do mapa da fome da ONU. Mas acontece que houve impeachment da Dilma. E depois houve o Coisa que se elegeu. E esse país, quando eu votei, 15 anos depois, tinha outra vez 33 milhões de pessoas passando fome. E está aqui o meu companheiro Índio, o meu companheiro Wellington, governador do Piauí durante 16 anos e ministro do Desenvolvimento Social. Em apenas 18 meses, já tiramos 24 milhões e meio de pessoas da fome nesse país e vamos tirar 100%. E aqui eu quero fazer um agradecimento, e eu queria que vocês entendessem. Aqui tem 3 senadores, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputados, de mais diferentes partidos políticos. E vocês sabem que quando eu ganhei as eleições, eu fiquei pensando, puxa vida, tem 513 deputados, eu só tenho 70. Como é que eu vou fazer para aprovar as coisas? Eu só tenho 9 senadores e 81. Como é que eu vou fazer para aprovar as coisas? E aí, eu aprendi uma lição importante da democracia. Eu descobri que eu tinha que conversar com quem pensava diferente de mim, com quem tinha sido eleito por outro partido político. Eu precisava repartir com eles a construção desse país. E sou agradecido ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, que me fizeram governar esse país antes de eu tomar posse, com a PEC da transição, que deu dinheiro para a gente aumentar o Bolsa Família, aumentar dinheiro para a educação e aumentar o dinheiro para a saúde. Sou agradecido a esses companheiros que até agora votaram tudo que a gente precisou que seja votado. Inclusive uma coisa que ninguém imaginava que a gente fosse votar, governador, uma política tributária que foi aprovada, e Aguinaldo foi o relator na Câmara e aprovou essa medida, essa política de reforma agrária. Então o Brasil vive um momento extraordinário. E eu quero aqui de público agradecer aos deputados, não é só o Luiz Couto que está com o chapeuzinho do PT, a todos os deputados. Mesmo aqueles que votaram contra, eles também estão cumprindo com a sua função. O que é importante é o seguinte, eu fui eleito para governar esse país e converso com qualquer pessoa para resolver os problemas desse país. Não tenho preconceito, não tenho veto partidário, não tenho veto ideológico, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso, é cuidar desse país. E governar esse país não é governar de Brasília, não. É a gente cuidar das pessoas. Cuidar de cada mulher, de cada homem, de cada criança, de cada adolescente. E é por isso que nós acreditamos na educação. Porque, na minha opinião, a juventude tem que estudar, estudar muito. Vocês precisam estudar. Não desistam. Não se preocupe de deixar de estudar para ir numa balada, para ir não sei das contas. Vocês têm que ir para a escola. Porque o orgulho do pai e da mãe de vocês é saber que vocês vão ser melhor do que eles, vão ser mais formados do que eles e vão poder dar segurança à família de vocês mais do que eles. É muito importante, é por isso que eu tenho obsessão pela educação. Porque eu sei a importância da profissão para um homem. Eu sei o que é um homem sem profissão e sei o que é um homem com profissão. Procurar emprego e o que você está fazendo? Não tem que fazer nada. Quem não está fazendo nada não tem emprego. Então é preciso estudar e ter uma profissão. E é por isso que eu vou continuar investindo em educação. Eu quero que vocês tenham a educação que eu não pude ter. É isso que eu faço por esse país. E as mulheres? As mulheres, tanto quanto o homem, precisam estudar. Porque as mulheres têm uma coisa. As mulheres já aprenderam a ocupar o mercado de trabalho. Mas os parceiros das mulheres não aprenderam a ocupar o compromisso dele com a cozinha e com tratar das coisas com as mulheres. Então, as mulheres, e eu tenho muito orgulho disso, as mulheres têm que estudar
Porque tem uma coisa sagrada que vocês têm que conquistar, que é a independência de vocês. Uma mulher não pode morar com um homem apenas porque ele bota comida na mesa. Uma mulher não pode morar com um homem apenas porque ele paga o aluguel. Uma mulher tem que morar com um homem porque ela gosta dele e ele gosta dela e ele respeita ela. É isso que nós temos que fazer nesse país para construir um mundo melhor, um mundo mais justo. Ter aumentado a violência contra a mulher, ter aumentado o feminicídio. Minha mãe, analfabeta, dizia para mim: meu filho, quando você casar, se você tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, saia de casa. Não bata na sua mulher, que mulher não foi feita para apanhar de marido. E se vocês tiverem uma profissão e esse marido foi encher o saco, vocês podem falar: escuta aqui, ô cara, o que é que você está pensando? Eu não casei com você porque você é bravo, não. Eu casei com você porque eu pensei que você era bom. Você não gosta de mim? Então vai embora que eu vou cuidar da minha vida e eu vou viver sozinho. E sabe quem me deu o exemplo, João? Sabe de quem eu tenho esse exemplo? Da dignidade da mulher? Da minha mãe. A minha mãe, nós saímos de Pernambuco em 1952 para ir procurar meu pai em Santos, que tinha ido para São Paulo em 1945 e tinha deixado a minha mãe grávida de mim. Meu pai voltou em 50. 5 anos depois ele voltou. Aí engravidou minha mãe outra vez. Minha mãe teve um filho, um casal gêmeos, que morreu. E aí, ele foi embora para São Paulo. E o irmão, que foi levado por ele, escreveu uma carta para minha mãe, como se fosse meu pai chamando a minha mãe. A minha mãe vendeu tudo que a gente não tinha, porque não tinha nada. A gente não tinha nem jumenta, a gente não tinha vaca, a gente tinha uma casa. Sabe, o prato mais gostoso que eu comia era quando ia chover, que eu pegava a tanajura. Eu fui conhecer pão com 7 anos de idade em São Paulo. Mas um dia, meu pai encrencou com a minha mãe. E esse é o exemplo que eu quero dar para vocês. Meu pai encrencou com a minha mãe. No dia seguinte de manhã, minha mãe levantou, juntou todos os filhos dela, todos menores, e saímos de casa. Nós levamos a roupa do corpo, nós levamos uma tina cortada pelo meio, uma lata de leite mococa vazia, que era a lata que meu pai guardava o pão para ele comer sem dar para a gente, e uma faca. E eu fico pensando, e é por isso que ela é meu exemplo. Eu fico pensando, como é que uma mulher, recém-chegada em São Paulo, com 8 filhos, agarrado no rabo da saia, teve a coragem de largar do meu pai e nunca mais voltar. E criou os 8 filhos. Passamos fome? Passamos. Passamos necessidade? Passamos. Eu era o caçula, eu vendia sardinha, vendia tapioca, vendia laranja, vendia amendoim. O outro trabalhava de carvoeiro, outro trabalhava no estareiro vendendo sardinha e catando sardinha, eu trabalhava num bar. A gente sobreviveu. E esse caçulinha dela virou presidente da República do país. É por isso que a educação é uma coisa fundamental na vida de vocês. Na vida dos homens e das mulheres. Das mulheres por conta disso. A independência é uma coisa extraordinária que vocês têm que conquistar. E para a juventude, esse país só vai ser um país rico de verdade quando a gente não for mais exportador só de soja, de carne, ou de milho, ou de algodão, ou de minério de ferro. Esse país tem que começar a exportar conhecimento, inteligência, e é por isso que vocês têm que estudar. E não aceito no governo que utiliza a palavra gasto quando a gente fala de educação. Educação é investimento na veia desse país.
Porque em 5 anos você pode aperfeiçoar o conhecimento de alguém que é um gênio. Por isso nós criamos no Rio de Janeiro a Faculdade da Matemática. Nós escolhemos todo ano os 100 melhores alunos das Olimpíadas da Matemática. Os 100 melhores, estamos colocando ele numa universidade, com apartamento para eles morar, para ficar os 4 anos. Todo ano vai ter 100, para a gente fazer com que os nossos gênios não tenham que ir para o exterior, que seja criado gênio aqui, porque esse país está precisando de muito conhecimento científico, tecnológico, para esse país ser desenvolvido de verdade. Então, companheiros e companheiras, essa é a minha obsessão. É cuidar da dignidade desse povo. E não permitir que você... Não permitir, sobretudo para a juventude. Eu sei que o ímpeto da juventude, vocês pensam que eu não conheço vocês. Vocês pensam que esse cara está com 78 anos, o que ele está falando de juventude? Sabe o que eu estou falando? Porque vocês não sabem o que uma pessoa de 78 anos faz. Mas eu sei o que vocês fazem. Eu já tive 15 anos, já tive 16, já tive 17, já fui namorador, já gostei de balada. Eu sei o que vocês pensam. Então eu conheço a idade de vocês. E é por isso que me preocupa de falar com vocês. E vocês nunca desprezarem a política. Porque toda vez que você vê um cara na televisão dizendo, nenhum político presta, todo mundo é ladrão, vamos combater a corrupção, eu que sou o bom. Esse não tem futuro, porque ele não vai durar mais que um mandato. Não vai durar. Eu quero que vocês botem na cabeça o seguinte: quando vocês não acreditarem mais em ninguém, quando vocês acharem que tudo está perdido, ainda assim, pelo amor de Deus, mulheres e homens, não desistam da política. Entre você na política, porque você talvez seja o político que você precisa para esse país. Talvez você seja inteligente, talvez você seja honesto. Porque se a gente for acreditar nas mentiras, nós vimos o que aconteceu na eleição de 2018, nós vimos o que aconteceu com a eleição do Collor, nós vimos o que aconteceu com a eleição do Jânio Quadros. Todo bravata que diz que vai se eleger combatendo a corrupção, ele termina sendo o maior corrupto do período dele. E eu quero dizer para os companheiros que eu não tenho vergonha de dizer que sou político. Em 78, eu dizia para quem conversa ouvir, eu não sou político, eu não gosto de política e tenho raiva de quem gosta. Eu achava que era o máximo. Eu descobri que eu era um ignorante. Eu descobri que eu era um analfabeto político. 2 meses depois, eu estava apoiando o Fernando Henrique Cardoso para senador da República. 2 anos depois, eu estava criando um partido político. 7 anos depois, eu fui candidato a presidente da República. E graças a vocês, todas as eleições que eu disputei, ou fui segundo, ou fui primeiro, desde o primeiro voto que nós demos para a presidência da República nesse país. Eu acho que essas coisas é que a gente tem que ver, porque nós precisamos criar muitas lideranças. Muitas lideranças. Eu acho, João, que os governadores do Nordeste, nós tivemos nos últimos 15 anos, 16 anos, a melhor safra de governadores desse país aconteceu no nosso querido Nordeste. Aconteceu do Piauí à Bahia. Todos meninos de muita inteligência, todos de muita competência, todos, você conhece todos porque você participa do consórcio Nordeste. É a melhor coisa que aconteceu nesse país, foi essa safra de governadores que surgiu no Nordeste nos últimos anos. Gente comprometida, gente progressista, gente querendo melhorar a vida do povo. E eu nunca, João, nunca tive nenhum problema com nenhum governador. É como se vocês fossem meus filhos, meus irmãos, meus companheiros. Eu nunca perguntei de que partido é um governador, nunca perguntei de que partido é um prefeito. Eu não estou interessado em saber de que partido é. Eu quero saber se ele é digno do cargo que ele está usando e se ele está cuidando do povo com respeito. É por isso que eu estou feliz de estar aqui na Paraíba. Não li a nominata, porque todo mundo já tinha lido. Se eu citar o nome de vocês mais alguma vez, vocês vão querer ser candidato a alguma coisa. Então, eu resolvi não falar o nome de vocês. Eu queria dizer para vocês, companheiro, porque nós temos mais um compromisso. E saco vazio não para em pé. Eu ainda tenho que comer uma coisinha, tenho que mastigar. E eu sei que vocês também estão com fome.
Eu sei que vocês estão com fome, então eu não vou abusar de vocês. Eu só queria que vocês saíssem daqui com a seguinte certeza. Eu fico muito triste quando a gente começa a fazer uma obra e essa obra fica paralisada. Essa água do Nordeste, João, eu imaginava que em 2012 a gente teria resolvido tudo. Não resolveu. Depois, impeacharam a Dilma, aí quase tudo parou nesse país. Quase tudo parou nesse país. Cadê a Casa Verde e Amarela que prometeram para vocês? Cadê o emprego da carteira profissional amarela, verde e amarela que prometeram para vocês? Cadê o combate à corrupção que disseram que ia fazer? Cadê? Ou seja, um governo que teve a disfarçatez de permitir que quase 750 mil pessoas morressem na Covid-19, dos quais metade é da responsabilidade deles, porque não cuidaram do povo como deveriam cuidar e receitaram o remédio que não valia nada. O presidente da República não tem que entender de doença, ele tem que entender de bom senso. Se ele tivesse montado um gabinete de crise, chamado os médicos brasileiros para ajudar, possivelmente a gente tivesse salvo 400 mil pessoas daqueles que morreram. Então, companheiros e companheiras, pelo amor de Deus, esse país merece uma chance. Porque a gente teve 1 ano e meio de plantação. Aramos a terra, preparamos a terra, adubamos a terra e jogamos a semente. Agora, nós estamos fazendo a colheita daquilo que a gente plantou. E nós vamos colher dignidade, respeito e qualidade de vida do povo brasileiro. E pode ter certeza, eu tenho 2 anos e 3 meses de mandato ainda. Muita coisa, mas muita coisa vai acontecer nesse país, que eu quero todos vocês andando de cabeça erguida, orgulhosos, porque vocês são brasileiros e não desistem nunca de lutar para a gente conquistar um país democrático. Um abraço no coração de vocês e até a próxima visita.